Fala galera, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, estamos refletindo juntos, né? Mateus comentado por nós, cada capítulo, cada versículo. Vamos continuar nessa caminhada, nessa jornada. Estamos já no capítulo 14 e temos reflexões desde o capítulo 1, então vai lá, assista, curte, compartilha, se inscreve no canal. Não se esqueça de contribuir conosco, compartilhando mesmo, para que o Evangelho, a mensagem de Deus, alcance muitos corações, pois esse é o propósito da sua palavra. Vamos para a nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Jesus disse assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui. E aqui nós vemos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. Aqui, no início, no versículo 13, nós vemos que Jesus se retirou para um lugar deserto. Jesus tinha acabado de receber a notícia de que seu primo, João Batista, havia falecido, tinha sido decapitado na prisão. E Jesus se retirou sozinho, foi ter um tempo, né, muito provavelmente de luto, de tristeza, de choro, né? E ao sair, em seguida, ele é acompanhado pela multidão. E aqui nós vemos algo que sempre moveu o coração de Jesus em nossa direção. A compaixão de Jesus era maior do que a dor e o luto que ele estava passando como ser humano, como uma pessoa que sente e passa por tudo que nós passamos. A motivação de Jesus, no versículo 14, de ter feito o que fez, diz assim aqui: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus curou os doentes, Jesus ministrou ali porque ele tinha compaixão daquele povo. Esse é o amor, esse é o tamanho do poder, da graça desse Deus que tem compaixão, que se importa, que sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, sabe? E a ênfase não é nas nossas dificuldades ou nas nossas dores, mas num Deus misericordioso e compassivo. Esse Deus que tem compaixão, um Deus que tem todo o poder, que não precisava disso, mas escolhe ter esse tipo de relacionamento amoroso conosco, com a sua criação, até adotá-los como filhos. E a primeira ênfase que eu gostaria de dar é sobre a compaixão de Jesus que o moveu a curar os enfermos daquela multidão que o acompanhou. E logo em seguida Jesus usa essa oportunidade para ensinar algo aos discípulos, mais uma vez. E Jesus faz a sua primeira multiplicação dos pães e dos peixes, mas nesse contexto eles chegaram num local onde Jesus ensinava, onde Jesus curava, e já era tarde, e o lugar era deserto, não havia ali local para que eles pudessem comer. E os discípulos dizem a Jesus: Mande o povo embora para que eles possam comer, já é tarde. E Jesus disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer. Os discípulos não tinham noção do que Jesus queria fazer. Mas eles falaram: Nós só temos aqui essa comida, só apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: Traz a mim, eu vou abençoar e vocês vão ver o propósito de tudo isso.
E aqui o que Jesus ensina, que nós entendemos. Jesus estava ali saciando a fome espiritual daquele povo. Por que aquele povo foi atrás de Jesus? Por conta dos milagres, por conta das ministrações, por conta dos ensinamentos, por conta de tudo que Jesus fazia em seu grande poder. E Jesus, nesse momento, saciava a fome espiritual desse povo. E, ao mesmo tempo, fazendo esse grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele saciava também a fome física desse povo. E com isso, ele estava ensinando aos discípulos, nós estamos aqui para saciar a fome desse povo, para oferecer aquilo que eles mais precisam, o alimento físico e o alimento espiritual. Estamos dando tudo aquilo que eles necessitam espiritualmente, todo o ensinamento, todo o milagre, toda a graça, toda a misericórdia derramada sobre Deus através de Jesus. E Jesus diz assim, no versículo 16, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer. Os discípulos não tinham o suficiente para eles, mas ao entregar tudo o que eles tinham a Deus, Deus faz com que aquilo se torne mais do que suficiente, e foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos disseram, nós não temos aqui, só temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, tragam a mim. E Jesus abençoou, apresentou a Deus aquela situação, e Deus fez com que se multiplicasse e sobrasse, como nós lemos aqui no versículo 20, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quando entregamos essa situação a Deus, de saciar a fome espiritual ou física do povo, dos necessitados, dos filhos de Deus, Deus faz a sua parte, o seu milagre, com o propósito de se revelar e revelar em compaixão e graça. E ele sacia tanto a fome física quanto a fome espiritual. Quando entregamos o pouco que temos, aquilo que não é suficiente, Deus faz aquilo que é mais do que suficiente para sobrar. Assim como a graça é abundante, Deus se revela nos seus milagres, na sua misericórdia. E nos faz ainda participantes de tudo isso. Jesus não precisava dos discípulos, Jesus não precisava nem daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes. Mas Jesus nos convida a participar e a fazer, para cumprir o propósito dele de se revelar a toda criatura nessa terra. Através dos filhos dele, ele nos chama a participar e se revelar a todos, através de graça e misericórdia. E a reflexão e a ênfase é exatamente isso. Nós nunca temos realmente o que precisamos para fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porém, porque nós não podemos fazer isso sozinhos, sempre. E não tem outra opção a não ser com a ajuda do próprio Deus e do Espírito Santo para cumprirmos o propósito. E nós clamamos a Ele, entregamos a Ele para que Ele faça, Ele se revele, Ele demonstre o seu poder e assim se faça conhecido e cumpra o propósito para o qual Ele designou as nossas vidas. E essa é a reflexão no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós em graça e misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor teve compaixão de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós não merecíamos essa compaixão, nós não merecíamos essa misericórdia. Mas o teu caráter de amor, a tua grandeza, Deus, em compassividade conosco, se moveu em nossa direção. E nós te agradecemos por isso. Obrigado, porque o Senhor faz muito mais do que o que precisamos e faz cumprir o propósito nas nossas vidas. E nós não podemos fazer isso sozinhos, somente com a ajuda do Espírito Santo e do Senhor, para multiplicar todo o recurso, toda a graça, todo o dom, todo o talento, todo o propósito, para que o Senhor se revele a toda criatura nessa terra. Nós oramos, Deus, para que esses corações sejam alcançados pela Tua palavra. E a Tua misericórdia entre, Deus, abundante nesses corações, gerando salvação, libertação, cura, e a graça do Senhor seja manifesta. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.